Bom, pessoal, sobre a Política Nacional de Recursos Hídricos, é importante, né, frisar que, assim como a Política Nacional de Meio Ambiente, ela institui o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. E eu gostaria de destacar da Política Nacional de Recursos Hídricos os seguintes aspectos, começando pelos fundamentos. Os fundamentos são muito importantes, em cada legislação a gente vem destacar aqui pela nossa experiência, os pontos fundamentais, porque a qualquer momento vocês podem fazer a consulta, né? É importante que vocês saibam que existe, como eu consulto, sempre buscando fontes oficiais e fontes relacionadas, né, ao planalto.gov ou ao Ministério de Meio Ambiente. E dessa legislação, é muito importante que a gente compreenda os seus fundamentos. Primeiro, né, que a água é um bem de domínio público. Segundo, que a água é um recurso natural limitado, dotado de valor econômico. Em situação de escassez, o uso prioritário dos recursos hídricos é o consumo humano e a dessedentação de animais. Isso é importante, que muita gente não sabe, né? Que a água é um bem, né? É um recurso natural limitado, dotado de valor econômico, em que uma situação de escassez, o consumo humano e a dessedentação de animais, ou seja, matar a sede dos animais, tem uso prioritário. A gestão dos recursos hídricos deve sempre proporcionar os usos múltiplos da água. Então, podem ter diversos interesses aí empresariais, mas o importante é que se garanta, né, os usos múltiplos da água. A bacia hidrográfica é a unidade territorial para a implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos e a atuação do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. Então, gente, a bacia hidrográfica é a unidade de planejamento, é a unidade onde a gente tem aí toda a implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos. A gestão dos recursos hídricos, né, deve ser descentralizada e contar com a participação do poder público, dos usuários e das comunidades. Quando a gente observa os objetivos e as diretrizes gerais de ação, a gente vai ver que elas estão muito relacionadas a esses fundamentos. Então, eu gostaria de destacar aqui os instrumentos. Os instrumentos, gente, sempre nos mostram, como engenheiros ambientais, oportunidades para atuação do mercado de trabalho. Então, tanto do ponto de vista dos planos de recursos hídricos, enquadramento dos corpos d'água, outorga do direito de uso dos recursos hídricos, a cobrança, a compensação dos recursos, compensação municipal, ela foi vetada aqui, mas existem outras formas de compensação no processo de licenciamento ambiental, e o sistema de informações sobre os recursos hídricos. Então, aqui, a gente vai ver, né, o que compõe o plano de recursos hídricos, as atividades que estão previstas para a execução desse plano de recursos hídricos, no enquadramento também, né, qual que é o objetivo, o que ele visa, na outorga, né, que é importante, seja para os significantes ou insignificantes, a gente precisa fazer uma solicitação aos órgãos ambientais. Depois, né, do ponto de vista, além da outorga, que é a autorização de uso, tem também a cobrança, né, por esse volume aí que vai ser utilizado, se for utilizado, ou pelo menos uma autorização para que eu utilize, mesmo que seja uso significante. E aqui depois vem a cobrança, e aí na cobrança a gente tem aspectos, né, aqui importantes. Não é o nosso objetivo aqui destacar, né, ler ou que vocês decorem cada um desses instrumentos. Na atividade avaliativa, vocês vão ter oportunidade, né, de escolher um desses, ler aqui e ver qual desses instrumentos interessaria a vocês como engenheiros ambientais, do ponto de vista de atuação. Né? Então, a compensação ela foi vetada, existe a compensação ambiental em diversos outros instrumentos relacionados ao procedimento administrativo do licenciamento, e a gente tem também aqui o CISNAMA. E aí, depois, tem todo um detalhamento, né, do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, o objetivo, a composição, para quem tem interesse de atuar na apresentação, no desenvolvimento de projetos na área dos instrumentos de recursos hídricos, né, relacionados à política de recursos hídricos, onde se concentra, onde se recebe esses recursos e gerencia,
para adoção de medidas de proteção e recuperação dos recursos hídricos, envolve os conselhos de recursos hídricos. Então, a gente tem uma estrutura do Conselho Nacional, que está aqui, e os conselhos também, né, os comitês de bacia, que levam em consideração a unidade territorial de planejamento da política, e não necessariamente os limites administrativos entre municípios e estados. Então, é bem bacana, vocês podem acessar as páginas dos comitês, caso vocês se interessem por atuar, né, desenvolver projetos em qualquer um desses instrumentos que a gente tem aqui, sempre vai ter essa política para estímulo e financiamento de projetos nessa área, então é um filão. Então, o nosso grande foco aqui na política nacional de recursos hídricos é enfatizar esses aspectos, mostrar para vocês que quando vocês forem desenvolver ações nessa área, existe uma política federal, existe uma política estadual, e em alguns municípios também existe essa política municipal. Cada vez que a gente desce nesse funil, a gente vai estar particularizando aquela realidade, né, aquele impacto local sobre os recursos hídricos. Eu comentei com vocês aqui, né, que é muito importante a gente conhecer as políticas públicas para que até a gente desenvolva pesquisas alinhadas a essas políticas públicas, seja como estudante ou seja como profissional, que a gente escolha um nicho de atuação alinhado às políticas públicas, porque a gente vai saber que é uma necessidade. Então, muito obrigada, pessoal. Qualquer dúvida, né, no desenvolvimento da atividade da disciplina, eu estou à disposição. Forte abraço para vocês.